Olá, muito boa tarde de sexta-feira. A gente já abre o nosso Contexto Metrópolis falando, repercutindo sobre a abertura do judiciário que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal. Isso no momento em que os ministros da Suprema Corte tiveram que falar e que dar o seu parecer também sobre as sanções, a sanção que foi proferida, por Donald Trump, a Lei Magnitsky, que foi sancionada então ao ministro Alexandre de Moraes, e também acabaram falando sobre 8 de janeiro e sobre outras várias coisas, sobre golpe, até chegar até aqui, né? Vários discursos, a gente até demorou um pouquinho, estava marcado para começar às 11 horas, começou ali pouco mais de 11h30 da manhã, com a abertura feita pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez um discurso altamente histórico, falando sobre ditadura, regimes ditatoriais e tudo que o Brasil vem passando até hoje, para chegar na sua liberdade e não ser comandado por um país estrangeiro. O mesmo discurso sobre o país estrangeiro foi feito aí pelo decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes. Em seguida, houve o discurso, a fala do ministro Alexandre de Moraes, fala que era a mais esperada por conta aí da sanção que foi imposta a ele da Lei Magnitsky. Ele deixou muito claro que ele vai ignorar qualquer sanção que tenha acontecido, qualquer intromissão, possibilidade de intromissão, e que o julgamento do Bolsonaro, obviamente ele não disse com essas palavras, mas que o julgamento do golpe de Jair Bolsonaro não vai ser atrasado ou adiantado por sanção ou imposição nenhuma. Andresa Matais está aqui comigo já, parceira. Muito boa tarde. Bem-vinda aqui ao nosso Contexto. Oi, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Vemos aí um discurso singular, todo mundo mais ou menos no mesmo contexto, sobre a soberania, usando muito o termo soberania do Brasil, o ministro Gilmar Mendes principalmente falando sobre soberania, e o ministro Alexandre de Moraes com vários termos fortes. Foi uma fala forte, apesar de não ter citado o nome de Donald Trump em nenhum momento. Os ministros também não citaram o nome de Eduardo Bolsonaro em nenhum momento, apesar de criticarem e muito a atuação do deputado federal nos Estados Unidos para poder punir, de acordo com eles, o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes deixa muito claro que acha patético, um deputado, é o termo, tá usado, patético, um deputado federal prejudicar o nosso país a partir de um país estrangeiro, o que ocasionou nessa tarifa, desse tarifaço de 50% imposto aos nossos produtos que são exportados para os Estados Unidos. Tem uma matéria do nosso portal, fresquinha, que fala em traição. Moraes fala em traição sobre quem articula contra o Brasil. Ele atacou inicialmente as articulações feitas por autoridades brasileiras, a gente já falou aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Pela primeira vez, Moraes criticou os ataques às famílias dos ministros. No final ali da fala dele, Andresa, o ministro Alexandre de Moraes diz que é um absurdo o ataque às esposas dos ministros, principalmente. Então ele citou a esposa do ministro Zanin, a esposa do ministro Barroso, do Barroso não, que já faleceu, mas a esposa do ministro, do próprio ministro Moraes e de outros ministros que podem ainda também perder o visto para os Estados Unidos. Isso não aconteceu, Existe aí uma possibilidade de sanção de perda de visto para vários ministros, que poderia inclusive incluir as esposas dos ministros, Pois é, foi a primeira vez que o Moraes falou sobre o assunto, Ele só se manifestou essa semana naquele gesto do dedo do meio, que a gente comentou bastante aqui ontem, que foi ali um descontrole ali do ministro no âmbito de um jogo de futebol. Então também a gente tem que dar esse desconto aí para o ministro. E como você colocou, Neila, o discurso de quem falou até agora, falou o Gilmar Mendes, que é o decano ali da corte, então o ministro mais antigo da casa hoje, e o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois o Alexandre de Moraes. Então os demais ministros não devem se manifestar aí nessa sessão, porque já passou ali para a PGR, para o advogado-geral da União. O discurso do Alexandre de Moraes, ele já encaminha ali, já endereça qual vai ser o caminho que a corte vai tomar para a punição de quem está envolvido nesse plano, segundo eles, segundo a visão do Supremo, nessa estratégia
ali junto ao governo norte-americano de interferir na soberania nacional do país e, como você colocou, né, isso foi muito citado ali no discurso, a ponto, né, de instigar o governo norte-americano a sancionar o Brasil em 50%, em grande parte dos seus produtos. O Brasil acabou sendo, né, o país com maior sanção dos Estados Unidos, né? Os outros países conseguiram de uma certa forma negociar, mas o Brasil ficou ali na maior tarifa adotada para um país, que é esse 50%. E além das medidas tomadas especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Acho que o ponto crucial ali do ministro que eu queria destacar é quando ele diz, né, para mim, ele desenha os caminhos que a corte vai tomar para responsabilizar a família Bolsonaro e quem mais estiver envolvido, né, neste episódio. Ele diz o seguinte: essas condutas caracterizam traição ao Brasil e flagrantes confissões de prática de atos criminais. O ministro diz que deixa claro, né, que as pessoas estão produzindo provas contra elas mesmas. Então, na medida em que o Trump toma alguma ação, uma atitude contra o Brasil, uma retaliação contra o Brasil, e condicionando isso ao fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro vai para as redes sociais e se arvora de ter sido o responsável por essas medidas tomadas pelo Trump. Então, essas são as provas que o ministro está dizendo que está coletando, e outras pessoas, né, que imputam ao Eduardo Bolsonaro essa responsabilidade pelas ações do Donald Trump. Então, é isso que o ministro está guardando ali para poder utilizar, né, provavelmente não, está muito claro que ele vai acusar o Eduardo Bolsonaro de traição da pátria. A gente vai conversar ainda hoje, né, Neila, com um advogado para a gente entender o que isso significa, que tipo de crime é esse, e não só o Eduardo Bolsonaro, como outras pessoas que estão envolvidas nisso. Só para a gente concluir aqui, o ministro traz outros atores aí, né, outras autoridades para esse discurso dele, como dividindo essa responsabilidade pelas suas decisões a respeito da ação penal do plano golpista. Então ele cita muitas vezes, né, que as denúncias são feitas pela Procuradoria-Geral da República. Isso é praxe, né, a Procuradoria-Geral, ela que faz as denúncias e o ministro analisa e acolhe. Ele coloca muito, né, a questão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também, né, estarem ameaçados de sofrerem sanções pelo governo norte-americano. Por que o Alcolumbre? Porque o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes corre ali no Senado, e o Hugo Mota entra também nesse caldeirão porque o Hugo Mota não está pautando, se recusou a pautar o processo de impeachment. Então é como se o Alexandre de Moraes chamasse mais gente, falasse assim, ó, tá todo mundo aqui né, como alvo do governo norte-americano, não sou só eu, a gente precisa fazer uma corrente aqui em torno disso. E ele fala muito a questão da defesa, né? Ele cita ali o número de advogados que participam como defensores dos réus do 8 de janeiro, é um número bastante alto, e também fala, né, que é um único processo no mundo, segundo ele, que foi televisionado, que as sessões foram todas abertas. Não é bem assim, tem algumas sessões ali que não foram televisionadas, e os advogados também não concordam muito com Alexandre de Moraes de que eles tiveram seu amplo direito de defesa dos seus clientes respeitados pelo ministro. Tanto, Neila, e aí para concluir, vários advogados foram à Ordem dos Advogados do Brasil para pedir, né, uma punição ao ministro Alexandre de Moraes, porque algumas vezes o ministro inclusive pediu para que advogados ficassem quietos, calassem a boca. Então, a gente precisa aqui dividir essas questões. Existe sim um ataque por parte da família Bolsonaro à soberania nacional, que é gravíssimo que a gente está assistindo, com consequências para o Brasil, a ponto do Trump tarifar o Brasil em 50% e aplicar a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e ameaçar aplicar para outras autoridades no Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto é, o ministro Alexandre de Moraes, em alguns momentos, realmente se excedeu, e aí essa não é uma avaliação pessoal, é uma avaliação dos próprios advogados que foram à OAB para pedir que o ministro se contenha nas suas atuações ali, nas suas posições com relação a essa tentativa, né, o ministro também chama de tentativa de golpe de 8 de janeiro.
Ele deixa muito claro que nenhuma imposição de outro país ou que nenhuma sanção imposta a ele vai mudar o curso do processo contra o Jair Bolsonaro e todo mundo que estava participando ali dos atos golpistas. Ele diz que nenhuma imposição vai adiantar ou vai atrasar o curso do processo no Supremo Tribunal Federal, e a gente já sabe que existe a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro agora já para setembro. A gente já está em agosto, então para o mês que vem. Bom, a gente tem a Camila, pessoal, direto